Meu nome é Danilo Nogueira, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Estudo de Linguagens do Cefet-MMG e eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu preparei um texto, me desculpa a leitura, para ser bem sucinto com o tempo. Há uma dimensão do arquivo que é de fato seu negativo, ou seja, nas palavras de Jacques Derrida, a prática do arquivo gera anarquivos. Nesse sentido, vale citar o trecho escrito por Alarda Asman no seu livro Espaços da Recordação, Formas e Transformações da Memória Cultural. Fora dos arquivos, os bens circulam e o lixo acumula. A montanha crescente de lixo, formada pelos resíduos cumulativos e não coletados da civilização, é facilmente decifrada como um retrato inverso do arquivo. O lixo, entendido como armazenador negativo, não é o símbolo do descarte e do esquecimento, mas também é uma nova imagem da memória latente, localizada entre a memória funcional e acumulativa, que persiste geração após geração em uma terra de ninguém, entre presença e ausência. A fronteira entre o arquivo e lixo é completamente imóvel. O último estágio da vida de alguma coisa não precisa ser necessariamente fixo, pois essa marca tão somente uma fase de desfuncionalização ou inutilização em que o objeto é retirado de um ciclo de utilidade. Após essa neutralização, o objeto pode ganhar um novo significado, ou seja, adquire novamente o status de um símbolo carregado de significado. Nesse sentido, os resíduos discretos se transformam em semióforo, ou seja, um símbolo visível de algo invisível, impalpável, como o passado ou a identidade de uma pessoa. Walter Benjamin diz que convencer é infrutífero. Vale citar a entrada desse fragmento de Rua de Mão Única, traduzido como Para Homens. Segundo a nota de Márcio Seligman Silva, revisor dessa edição, essa entrada faz um jogo de palavras de difícil tradução. Ao estabelecer uma relação entre a masculinidade e o convencer, Benjamin explora o fato de que convencer em alemão, überzeugen, é uma palavra composta pelo prefixo über, sobre, e pelo termo zeugen, que significa testemunhar, mas também gerar, procriar, engendrar, reproduzir-se, ser pai. A frase alemã de Benjamin, überzeugen ist unfruchtbar, vertida aqui por convencer é infrutífero, conota também superar, gerar, criar demais, testemunhar demais, tudo isso é infrutífero. Trecho que me faz refletir sobre o meu próprio processo artístico, que não se dá nos moldes hegelianos de uma revogação, Aufhebung, de um lugar ideal elevando o artista, e eu nem me vejo dotado de uma retórica e repertório persuasivos para tanto. Meu trabalho artístico se encontra como uma reminiscência da infância, é como um vasculhar de um canteiro de obra, nome do fragmento escrito por Walter Benjamin, que reconhece que a Terra está repleta dos mais incomparáveis objetos da atenção e do exercício infantis, e dos mais apropriados, ou seja, as crianças são inclinadas de modo especial a procurar todo e qualquer lugar de trabalho onde visivelmente transcorre a atividade sobre as coisas. Sentem-se irresistivelmente atraídas pelo resíduo que surge da construção, no trabalho de jardinagem ou doméstico, na costura ou na marcenaria. Em produtos residuais, reconhecem o rosto que o mundo das coisas volta exatamente para elas, e para elas unicamente. Neles, elas menos imitam as obras dos adultos do que põem materiais de espécies muito diferentes através daquilo com que eles buscam no brinquedo, em uma nova, brusca relação entre si. Com isso, as crianças formam para si o seu mundo de coisas, um pequeno no grande, elas mesmas. Toda sorte de coisas é uma espécie de inventário ou coisário, para usar o termo de Bachelard em A Poética do Devaneio, me acompanha desde então. Durante os últimos 2 anos, atravessado pelo retorno da casa dos meus pais e pela pandemia de Covid-19, me vi diante do acirramento dessa prática, talvez na tentativa de instituir o lugar ou uma importância para aquilo que, assim como eu, estava sem o lugar diante do desfacelamento do mundo. A reunião desses objetos descartados na paisagem, seja ela no perímetro urbano ou fora deles, junto ao gesto de fotografá-los e formar um arquivo, me trouxe pistas, não só apenas essas trajetórias pelo espaço, mas também foram capazes de fornecer dados
ou seja, funcionarem como um suporte sintomal de um tempo, assim como indicam as investigações sobre as sobrevivências do passado de Abbe Warburg. Enquanto Gilbert Durand sinaliza a fecundidade do imaginário enquanto estrutura antropológica, Walter Benjamin, na figura do Flaner, em suas errâncias, indica um lugar para as imagens como resultantes, e resultantes em um processo de trabalho das Passagenwerk, metaforizados nessa pesquisa por esses objetos recolhidos da realidade. Mas é a partir dos escritos de Abbe Warburg que podemos notar como esses gestos, na tentativa de dominar o tempo, de roubar templos de Cronos para Zeus, sobrevivem em nós. Nas palavras de Didier Berman, movimentos, emoções, como que fixados por encantamento. E atravessando o tempo, é bem essa magia figural das patosformes, segundo Abbe Warburg. Mais uma vez, sua ação foi comandada pela aguda percepção de um paradoxo constitutivo do Renascimento italiano. Foi nas paredes dos antigos sarcófagos que os movimentos da vida, do desejo, das paixões sobreviveram, até chegar a nós, até nos emocionarem e transformarem a nossa vida no presente, até se moverem eles mesmos, como se a força formadora do estilo, essa Stilbildungsmacht, tivesse subido até fazer esses fósseis em movimento, verdadeiros organismos que desafiam o tempo cronológico, fósseis em movimento. Sobrevivências encarnadas, fórmulas primitivas, capazes de agitar, de mover até o presente de nossos próprios gestos. Nesse sentido, surge uma outra pergunta. Como criar um futuro compartilhado em um mundo fraturado? Questão que espero conseguir não responder, mas ao menos em parte compreender, ao ter como ferramenta um inventário imaginário de coisas, esses fósseis em movimento capazes de hackear as fronteiras do tempo, da efemeridade das coisas e da obsolescência programada de nossas memórias. Cabe a nós reconhecer, ao menos por hora, que os objetos, as imagens que o imaginário suscita, elas que por elas mesmas são capazes de nos inquietar e não a suposta genialidade do artista. O gesto de colecionar objetos na forma de um inventário imaginado e arquivar as imagens desse anarquivo é, de acordo com Philippe Alamichaud, como, cito, as imagens díspares que Warburg procurou colocar nas pranchas de seu atlas, que assemelham-se ao material de que é feita a poesia, segundo Hugo Hofmannsthal. Imagens extraídas de diferentes camadas do passado, descontextualizadas, abandonadas à sua ondulação figural, na qual os encontros regulados pelo jogo dos intervalos vêm despertar significações transversais como nos gabinetes de curiosidades. Aqui eu encerro com uma citação do Hugo Hofmannsthal. O poeta, com efeito, não pode passar diante de coisa alguma, por menor que seja a sua aparência. Existir no mundo algo como a morfina e haver existido um dia algo como Atenas, Roma e Cartago, e mercados de homens, e a existência da Ásia e do Tahiti, a existência de raios ultravioleta e de esqueletos de animais antediluvianos, esse punhado de fatos e as míriades similares, pertencentes a todas as ordens das coisas, estão sempre presentes para ele de alguma forma, encontram-se em algum ponto a esperá-lo na obscuridade, e o poeta precisa contar com elas. Obrigado.